Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje nós vamos falar sobre educação midiática e o combate às fake news, um assunto super importante para os educadores na luta contra a desinformação. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta e vice-presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Patrícia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Um prazer é meu, Murilo, de estar aqui, podendo conversar, né, com a sua rede de educadores no Conexão Bet e poder falar desse tema que é tão relevante para todos nós, né? Então, Patrícia, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre sua atuação à frente do Instituto Palavra Aberta, que inclusive coordena o Educamídia, ali, que é um projeto que trata exatamente sobre essa questão da educação midiática, de combate à desinformação. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre sua atuação à frente do Instituto. Bom, eu presido, né, o Palavra Aberta desde a fundação. O Instituto nasceu em 2010, com o objetivo de ser uma organização que a gente chamou de propósito específico, né, de defesa e promoção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito à informação, da valorização, né, do jornalismo, dos veículos de comunicação como pilares, né, de sustentação da democracia. E conforme a gente foi criando o Instituto, ele foi sendo pensado, a gente começou a ver que existia um desafio imenso que estava se colocando, que era a questão do entendimento primeiro, do papel do jornalismo, né, da importância da liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, o uso, né, de uma nova ferramenta de comunicação que permitiu que todos nós passássemos a ser não só consumidores de conteúdo, mas também produtores de conteúdo, como forma de exercício da liberdade de expressão, que é maravilhoso, mas também trazendo grandes desafios, né, e impactos, justamente por conta dessa profusão de autoria, e aí a necessidade da gente pensar numa educação, em projetos de educação que permitissem com que nós entendêssemos melhor esse cenário, esse ambiente informacional tão repleto, tão cheio de novas possibilidades e com o advento de questões, por exemplo, como fake news, como desinformação, como proliferação de discurso de ódio, como imagens tiradas de contexto e outros tantos desafios que a gente acabou vendo que, para o exercício da liberdade de expressão, a gente precisaria avançar num processo de educação. Foi então que a gente lançou, em 2019, formalmente. O Palavra Aberta já vinha trabalhando, né, em pesquisas, em incentivo à produção acadêmica na área de liberdades, na área de educação midiática, mas formalmente, em 2019, a gente lançou o Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto, que tem como objetivo, primeiro, disseminar o conceito da educação midiática, depois formar educadores, a gente tem cursos de formação, e preparar também materiais didáticos, materiais pedagógicos que possam apoiar o educador em sala de aula. Ah, maravilha. E até aproveitando esse contexto, eu sei que é muito complexo, né? Mas por que que as fake news se espalham tão rapidamente? Por que que é um fenômeno recente, digamos assim, mas nem tanto? Mas por que que se espalham tão rapidamente? E qual o papel da escola nesse processo, como forma assim de tentar frear um pouco? Quem sabe que tem muitos efeitos nocivos ali nessa proliferação de mentiras. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É, existem estudos que mostram que realmente desinformação, fake news, mentiras se espalham muito mais rápido do que a verdade, né? Do que os fatos propriamente dito. E um dos motivos é justamente porque elas são criadas, elas são feitas, elas são produzidas para causar esse impacto. A desinformação, ela vem carregada de questões emocionais, para gerar surpresa, para gerar indignação, para gerar repulsa, para fazer com que você tenha uma ação de compartilhar o máximo possível, de passar para frente, de dizer, olha que absurdo isso aqui, olha que loucura, olha que perigo, olha que... Então, esse propósito né, de causar uma indignação faz com que nós, que somos receptores desse conteúdo,
passamos também a ser um disseminador, porque a gente manda para frente. A gente fala, nós não podemos guardar para a gente uma informação que pode ser tão crucial para a vida do outro, ou pode ser tão forte no sentido de é alguma coisa que tem corrupção, é alguma coisa que gera. E, assim, sempre nesse processo de gerar indignação faz com que, né, a gente tenha esse impulso de replicar. E aí é que vem o primeiro, assim, ponto que a gente precisa fazer, que a gente precisa atuar, a primeira forma da gente fazer, que é justamente brecar isso. Antes da gente repassar, a gente brinca que a gente tem que respirar, né? Receber o conteúdo, te causou indignação, te causou repulsa, respira, né? Porque se você analisar assim um pouquinho mais a fundo, se você tiver um olhar um pouquinho mais crítico, ou se você parar 2 segundos, que seja 3 segundos, tem gente que fala que são 7 segundos, você vai ver que tem alguma coisa esquisita ali, né? E é nesse ponto que a gente começa a tratar a questão do combate à desinformação, que a gente tem uma máxima no Educamídia, que a gente usa uma expressão, que é o epa, peraí, o quê? Recebi uma informação que me causou impacto, epa, né? Peraí, deixa eu checar, né? O que é isso? Porque muitas das vezes, se a gente fizer esses 3 passos, que é o epa, peraí, o quê? A gente vai conseguir não replicar, não passar para frente e frear essa onda de desinformação. E o professor, o educador, a escola, podem trazer, né, essa reflexão, né, esse novo olhar em relação à informação para dentro da sala de aula. E isso faz parte de um processo de, primeiro, treinar o próprio olhar, né, entender que esse mecanismo da desinformação, de causar repulsa, é feito propositalmente. E aí, então, na medida em que a gente, né, nós como cidadãos, né, ou nós como educadores, ou como professores, ou como gestores de comunidades, na hora que a gente entende esse passo e a gente introniza isso na escola, na sala de aula, a gente já melhora o fluxo informacional e, com isso, né, acaba conseguindo segurar um pouco essa onda, né, da disseminação total da desinformação. E tem que ser um trabalho conjunto, né, Patrícia? Não só a escola, mas a escola junto com a sociedade, porque é difícil, né? A gente sabe que você comentou esse epa, peraí, né? Então, acho que tem que ter aqueles momentinhos de falar, será que isso de fato é verdade? Será que isso de fato é real? Ou, se você persistir com essa dúvida, pesquisar veículos confiáveis, fontes confiáveis, para saber se de fato essa informação e não sair disseminando. Então, acho que é um trabalho em esforço coletivo, né? Exatamente, até porque, assim, o que a gente sempre coloca, e até para a gente mesmo, né, enquanto cidadão, treinar esse olhar, no sentido, por que eu recebi essa informação da prima do meu cunhado, né, que é vizinho do tio, do porteiro do prédio, que é amigo do professor, quer dizer, é uma cadeia, né, que chega, e a gente recebe aquilo e diz o seguinte, não, isso é verdade, né? Se a gente nem levantou, é meio que uma visão avestruz, né? A gente está ali tão submerso, tão imerso no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, qualquer rede social, que a gente precisa levantar a cabeça, né? E olhar o que está acontecendo do lado. Né? E olhar o que está acontecendo do lado é checar em outra fonte, é olhar outro veículo, é buscar, dar minimamente uma busca, né? Saiu naquele veículo X, então vou procurar no veículo Y. Estão dizendo que confiar um pouco nos veículos de comunicação formais estabelecidos, que seguem critérios, que seguem métodos e que são responsáveis e podem ser responsabilizados pelo conteúdo que produzem. E não numa fonte apócrifa, num conteúdo ali, né, questionável, né, e que você acaba acreditando, né, em detrimento a fontes que são, de fato, formais, estabelecidas e responsáveis. E acaba dando vida ainda mais a essa mentira, essa desinformação. Agora, Sim. trazendo um pouquinho para o cenário educacional, né? Uma pesquisa recente do Instituto Palavra Aberta que você dirige mostrou que mais de 30% dos professores estão preocupados com esse cenário de desinformação, mas só 40% deles são preparados para lidar com esse desafio. Então, a pergunta é, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode auxiliá-los nessa luta aí contra a desinformação?
Assim, foi muito interessante quando a gente fez essa pesquisa, Murilo, porque a gente precisava entender mesmo o cenário. A gente fez essa pesquisa com dois públicos, né? O público que passou pelas formações do Educamídia e o público em geral, formados de professores, educadores de ensino fundamental, anos iniciais, finais e médio, e também de redes públicas no todo o Brasil. A gente quis fazer, né, uma coisa ampla, justamente para a gente entender quais eram as dores, né, e quais os desafios. O principal ponto que eles trazem é que, nesse universo tão amplo, né, de informação, e com isso a possibilidade de desinformação, como eu chego? Né? Como que eu percebo, como que eu treino o meu olhar para que eu possa, né, interpretar melhor esses conteúdos que chegam? E aí, com isso, como que eu levo isso para a sala de aula? Como que eu, a partir do momento que tenho conhecimento sobre as técnicas e as ferramentas de combate à desinformação, como que eu passo isso para os alunos? E um dos pontos que também trouxe muita assim, surpresa, no sentido mais do resultado, mas que a gente já vinha percebendo, é que muitas das dificuldades em tratar desse assunto, desinformação, é porque você acaba encontrando uma dificuldade no entendimento de como funciona o ecossistema da informação. Uhum. Como ela é produzida, qual é o propósito, por que ela chegou até mim. Então, todo esse arcabouço, né, esse ambiente que gera a informação e a desinformação precisa ser entendido pelo professor. E aí, uma das formas que a gente encontrou foi de preparar mesmo materiais que possam auxiliar o educador a levar, primeiro, a se educar mediaticamente, no sentido de também entender, porque todos nós precisamos ser educados mediaticamente, não é uma necessidade única e exclusiva do professor, tá? Mas o fato é que o professor ele tem, além de se educar mediaticamente, estar preparado para educar o outro. Né? Então, a função dele é muito mais importante do que de qualquer cidadão normal. E aí, o que a gente fez foi preparar materiais prontos, né, planos de aula, oferecer trilhas, oferecer conteúdo para que ele possa aplicar isso em sala de aula de uma forma muito rápida, muito dinâmica, sem ter que perder muito tempo na elaboração de conteúdos. Então, a gente, no site do educamedia.org.br, tem diversos materiais e também a gente convida todos os educadores que tiverem interesse, educadores e educadoras que tiverem interesse, de fazer o nosso curso. A gente tem um curso online com 30 horas de duração, e que dá uma noção bastante ampla, né, do conceito da educação midiática e desse eixo da leitura crítica da informação. Perfeito. Aproveitando até esse gancho da questão dos materiais que você mencionou, que outros exemplos, né, outras práticas, até trazendo exemplos de fora, né, a gente tem a questão da Finlândia, que trata muito bem nessa questão de desinformação, mas assim, que outros exemplos, que outras boas práticas podemos aplicar, os professores podem aplicar, primeiro conhecer, como você mencionou, conhecer o circuito ali da informação, mas que outros exemplos os professores podem aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para então ensinar esse aluno a identificar, ter esse senso crítico de saber, olha, talvez isso aqui não seja verdade, talvez seja melhor pesquisar e ir um pouquinho mais a fundo. Queria que você explicasse um pouquinho, assim, boas práticas, digamos assim. Olha, a primeira delas é questionar. Primeiro, questionar a informação que a gente recebe, né? Mas fazer também, desenvolver no aluno essa prática do questionamento sempre, de fazer perguntas, né? De receber uma informação e aí fazer perguntas em relação a ela. Qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é o contexto, né? Como que ela foi produzida, quem produziu, né? Por que que ela chegou até mim? Sempre inverter um pouco a lógica. A gente fala muito sobre nós crescemos e por muitos anos vivenciamos um processo de comunicação de massa, Sim. que era feito de poucos para muitos. E nós tínhamos uma relação com a informação que era uma forma passiva.
A gente sentava na frente da televisão, recebia, a gente lia um jornal, a gente ouvia um programa de rádio. O máximo de interação que a gente tinha era pedir música no programa de rádio, né? Assim, ou fazer alguma coisa. De repente, a tecnologia proporcionou que a gente tivesse uma comunicação multidirecional. Eu posso questionar, eu posso comentar, eu posso, né, ir atrás dessa informação. E isso é muito importante que a gente tenha essa atitude, né, proativa de questionar. E o professor ele pode introduzir isso, esse novo, né, essa nova forma de você se relacionar com a informação com o seu aluno. Então, a gente tem, por exemplo, um plano de aula que eu adoro, que é o Aprenda como um Jornalista. Porque qual é a função do jornalista? Não é questionar? Não é sempre fazer perguntas? Mesmo perguntas que são incômodas, mesmo perguntas que podem parecer óbvias, mas que precisam ser respondidas, a gente também tem que ter essa prática, né, de questionar, de produzir algo, né, que seja uma resposta. Se eu não fiquei satisfeito com aquela resposta, eu vou perguntar de novo, até com que eu consiga, né, fazer com que isso seja algo muito natural, muito rápido. E aí, pegando o exemplo da Finlândia, o que a Finlândia tem de mais importante para a gente aprender? Longo prazo. A política de educação crítica, de incentivo ao pensamento crítico, de incentivo a práticas de combate à desinformação, ela começou como uma política de Estado, né, uma política pública de Estado há 15 anos atrás. Então, a gente precisa, e olha o quanto, né, um processo de educação é um processo de longo prazo. Então, a gente precisa continuar, a gente não pode simplesmente falar assim, vou combater a desinformação visando a eleição tal. Não, é um processo contínuo de formação do pensamento crítico. E esse exemplo da Finlândia pode ser muito bem seguido agora que a gente tem, né, no Brasil, um departamento, né, dentro do governo federal, e voltado para o desenvolvimento de uma política pública de educação midiática, né, que está dentro da Secretaria de Políticas Digitais, mas que tem como objetivo, né, e tem a função de articular ações, né, de Estado com outros tantos ministérios, da educação, de direitos humanos, da saúde, né, para combater, por exemplo, desinformação por conta das vacinas, e desenvolvimento social e tantos outros, né? O céu é o limite, a possibilidade de fazer com que a educação midiática chegue de forma transversal, não só para o ensino formal, mas também para fora da escola, assim, a gente está num momento hoje que a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente só precisa cortá-lo. Até aproveitando esse gancho que você trouxe do governo, você está à frente como vice-presidente do Conselho, né, de Comunicação ali do Congresso, que está tratando sobre essa questão de liberdade de imprensa, de comunicação, enfim. Gostaria de saber quais são os principais pontos, né, do Conselho, o que está sendo tratado, qual o objetivo ali, e os próximos passos também desse Conselho, queria entender como funciona essa dinâmica, Patrícia. Então, é uma super oportunidade também, estou muito feliz de estar ali no Conselho, já fiz parte de outras composições, mas agora, né, fui eleita vice-presidente e tenho apoiado o presidente Miguel Matos na gestão, né, do Conselho, e aí esse Conselho, ele é um órgão acessório do Congresso Nacional. Ele foi criado, ele foi colocado ali, né, como uma criação desde a Constituição de 88, justamente como forma de auxiliar o Congresso Nacional em pautas de comunicação. E olha que, assim, a gente teve momentos que esse conselho funcionou, teve outros que não funcionou. Durante a pandemia, o conselho ficou parado, a gente não pôde se reunir, e agora voltamos a nos reunir com duas pautas prioritárias. Primeira pauta, combate à desinformação, né? Como que a gente, dentro desse guarda-chuva de projetos de lei que estão sendo discutidos, de discussão, por exemplo, sobre remuneração de conteúdo jornalístico, sobre, né, educação midiática, né, combate à desinformação propriamente dita, como que a gente pode criar, né, comissões temáticas para elaborar relatórios que auxiliem os deputados e senadores na hora que eles forem votar. Essa é a função, né, do Conselho, fazer estudos
em cima de temas que são caros e que são em discussão no Congresso, e emitir relatórios para que subsidie, né, ou esses relatórios subsidiem os parlamentares na hora da votação. E o segundo tema, que é outro tão, né, a gente nem saiu do primeiro, mas já estamos no segundo, que é o marco legal da inteligência artificial, que vai ter impacto na educação, vai ter impacto em tudo, né? Na nossa vida, né? Enquanto humanos. Mas a gente tem buscado analisar os impactos da inteligência artificial na educação e também no setor de comunicação e no combate à desinformação. Então, tem outras questões, violência contra jornalistas, como que a gente pode melhorar, né, a punição, por exemplo, de quem pratica atentados, né, até crimes mesmo contra jornalistas, como que a gente pode valorizar a profissão, como que a gente pode melhorar o entendimento da sociedade em relação aos comunicadores. Então, a gente tem uma pauta bastante extensa, mas eu acho que são pontos muito pertinentes e que todos envolvem, né, essa questão da manutenção e fortalecimento da democracia. Né? São 2 pontos só, mas são 2 pontos muito abrangentes, né? Muito complexos também para a gente lidar. É um trabalho bem árduo, imagino. Sim, sim. Não, e você tem, assim, eu falo sempre da questão da democracia, mas você tem toda uma questão de discussão, tanto do combate à desinformação como da inteligência artificial, na questão da manutenção dos direitos humanos. Né? Então, eu acho que isso está tudo assim, muito imbricado, né? E como você enxerga, falando de informação, como você enxerga esse cenário, esse processo aqui no Brasil, né? A gente tem evoluído nisso? O que precisa ser melhorado? Enfim, gostaria de saber sua visão com relação a estar nos últimos anos aqui no Brasil. O que precisa ser melhorado? De que forma a gente pode lidar, enfim, para cuidar, falando de desinformação, de modo geral? Bom, acho que o primeiro ponto é olhar para a escola como um espaço muito importante para a gente tratar esse assunto. Eu acho que eu acredito muito na educação como fator de transformação, mas a gente precisa olhar para ela de fato, né? Não simplesmente no discurso, né? De políticos e de autoridades, educação, mas na hora que você olha, você não está vendo, né, um investimento, você não está vendo um direcionamento, por exemplo, na formação de educadores, você não está vendo uma melhoria, né, na capacitação desse profissional, na valorização, né, tanto financeira como de reconhecimento do próprio educador, do próprio professor. Então, a gente precisa, né, olhar, né, que o ambiente informacional ele precisa estar muito ligado com a educação. A gente tem que pensar a educação midiática, mas a educação para a democracia, a educação para direitos humanos, como sendo um pilar muito importante do próprio sistema de alfabetização. Não dá mais para a gente separar. Vamos alfabetizar e depois vamos educar midiaticamente. As duas coisas precisam estar juntas, porque cada vez mais nós estaremos imersos no ambiente informacional, digital, conectado, e as exigências, né, de cada cidadão, desde da idade mais nova, desde de muitas crianças, muitos jovens, será do uso da tecnologia. E a gente precisa, então, formar esses cidadãos para que eles possam não só saber utilizar o dispositivo, saber utilizar a tecnologia, mas ter um pensamento crítico e ético em relação ao uso, né, das informações e das ferramentas. Até pegando um gancho nisso, em outro episódio de Conexão, a gente entrevistou a Dora Kaufmann, que é a professora da PUC, e ela fala assim, que a gente foi meio atropelada por esses avanços tecnológicos, a gente não sabe lidar muito bem ainda com eles. Então, o grande desafio é aprendê-los, né, testá-los, ajustá-los, enfim, mas aprender com eles, porque meio que a gente entrou num circuito assim foi tudo colocado e a gente não sabe muito bem ainda como usá-los. Principalmente para a questão da rede social, enfim, porque a rede social dá uma série de apetrechos para a gente que também pode ser usado pelo lado do mal, né? Facilita, de certa forma, ali, digamos assim. E ela falou exatamente sobre essa questão aí de aprender a lidar com isso. Acho que você pegou um ponto, Murilo, que é fundamental. Não dá para a gente só demonizar. Não dá para a gente só negar e dizer, não vai acontecer. Não, a gente vai ter que
que ter, claro, um olhar crítico, ter, claro, uma preocupação com o impacto, mas a gente precisa olhar para ele como uma oportunidade. O cenário está aí. E olha quantas oportunidades a gente não tem, né, quando a gente realmente dá a mão para a tecnologia e faz com que ela seja utilizada a nosso favor. A pandemia mostrou isso, né? A gente não estaria aqui conversando nessa plataforma se a gente não tivesse aderido a essa tecnologia e assimilado e aproveitado, né, para aprender a utilizá-la para o bem, né? A tecnologia ela é neutra. O uso que a gente faz dela é que faz toda a diferença. E aí a questão do uso ético, responsável, que a gente precisa atuar, precisa trazer para dentro da escola e, né, para dentro do desenvolvimento da nossa sociedade mesmo. Perfeito, Patrícia. Poderia ficar horas conversando nesse assunto super importante e cada vez mais necessário na cidade que a gente vive. Mas, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Patrícia, eu gostaria muito de agradecer por ter topado participar, por ter aceitado esse convite. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço e vamos juntos, vamos continuar essa conversa. Ixi, daqui a pouco a gente vai falar de educação e inteligência artificial, vamos voltar, a gente tem bastante assunto. Obrigada e espero que a gente possa estar juntos novamente. Perfeito, espaço aberto, Patrícia, muito obrigado, viu? É isso, a Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outras. Antes de encerrar, gostaria de deixar um recado. Vem aí a jornada Bet Nordeste, evento dedicado ao diálogo da educação básica pública e privada com diversos especialistas. O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, em Olinda, Pernambuco. Para saber mais, conferir como participar, é só acessar nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!